Olá portistas, bem-vindos a mais um vídeo do Dragão Autêntico, desta vez para fazermos um balanço e no fundo uma reflexão sobre quem deve ser o próximo treinador do Futebol Clube do Porto, ou da próxima temporada. Vamos ao nosso atual treinador, vamos fazer aqui uma pequena análise sobre prós e contras e sobre se achamos que deve ser o Nuno ou não a continuar. Dragão 27, queres começar 8. com uma introdução? Sim, Dragão 8. Ainda há pouco tempo e em algumas análises que fizemos recentemente, eu referia que não há equipas que só vençam. Isso é impossível. Há momentos em que também se perde, mas se perde e sai-se da derrota de cabeça erguida ainda mais fortalecido. E eu até cheguei a dizer que o Porto em 10 campeonatos teria a obrigação de ganhar 6 ou 7 a equipa grande como é. Mas o que se viu foi que uma equipa como o Porto, da maior parte das vezes ganha. Mas quando não o consegue, luta pela vitória até ao último segundo. Ora, isso não aconteceu com esta equipa do Nuno Espírito Santo. Podia ainda ver-se, digamos, um crescimento sustentado que nos levaria a acreditar numa equipa imparável na próxima época. Eu até me lembro, por exemplo, do Mourinho, quando esteve no Porto. O Mourinho, quando chegou ao Porto, diz assim: Mar, nós estamos a meio da época. Para o ano, escrevam, vamos ser campeões. E fomos. Tenho certeza que no próximo ano nós vamos ser campeões nacionais. Agora. E portanto veio com esse discurso. E a gente viu no final da época em que o Mourinho chegou cá. O Mourinho esteve 2 anos e meio, se não me falha a memória. Foi. E quando chegou cá, no final dessa época, a gente viu aquilo que ele disse é uma certeza absoluta para o ano. Para o ano o Futebol do Porto vai ser imparável, vai ganhar tudo. Isso não se vê com este treinador. É uma boa introdução e aqui vê-se que no teu caso já estás a pender para uma possível não continuidade do Nuno, já vamos ver se é verdade. E eu tenho mesmo tópicos contados, eu tenho prós e contras. Estava aqui a contá-los, tenho 7 prós e 16 contras, portanto acho que também já quer dizer alguma coisa. Mas então, vamos aos prós, vamos ao que foi de bom. Vai enunciando e eu também vou comentando e eventualmente vamos vendo se são coincidentes com os meus. Um facto, número 1, que é verdade, voltou a fazer com que a equipa lutasse até ao fim e com o voltar a acreditar e a sentir mais o Porto. Acho que todos os adeptos sentiram isso. Estou inteiramente Toda a equipa se envolveu num sentimento mais a Porto. Isso aconteceu. O sentimento esteve lá. E a própria atitude e dignidade dos jogadores saberem o que é ser Porto. Mesmo aqueles que não são do Porto e que não nasceram no clube. Exatamente. Processo defensivo imaculado. Uma dupla de centrais verdadeiramente a Porto. Evolução da equipa ao tranquilizar-se num jogo assente numa solidez defensiva enorme. Todos os jogadores do Porto acho que aprenderam a defender melhor. Estou inteiramente de acordo. Também tinha aqui esta nota, um processo defensivo claramente consolidado. Naturalmente que vamos esquecer este último jogo porque, claro, digamos, quase não conta. Quase não conta. O Porto tem apenas 2 derrotas no campeonato, uma se não quisermos contar este jogo. Num jogo, e esse jogo que contou, até que fomos bastante prejudicados pela arbitragem em Alvalade com 2 golos precedentes de irregularidades. Portanto, de facto, isto também vem ajudar ao processo defensivo, não é? Vem reforçar o bom processo defensivo que o Porto teve. Porto sem derrotas em casa, algo ao alcance de poucos treinadores. A verdade é esta. Sim. Acho que se foram, pelo menos no século XXI, apenas acho que o José Mourinho, o Vítor Pereira e o Vilas Boas conseguiram isto. Portanto, não é algo assim tão fácil. Eu acrescento, se me permites, claro, um crescimento em maturidade de uma equipa muito jovem. Certo. Isso viu-se. Ganhou-se o que eu chamaria de um sentido gregário, um sentido de grupo, de coesão, de solidariedade. Sem dúvida. Numa equipa jovem isso é relevante muito importante. E é de enaltecer também, porque não é fácil. Claro que sim. O Porto, eventualmente, sem o prejuízo pela arbitragem como nunca antes visto, numa verdadeira Liga Salazar, vergonhosa, descarada, de forma ridícula, onde ficaram penaltis por marcar, golos mal anulados, jogadores que não eram expulsos contra o Porto era castigado fazendo o mínimo, os vários casos do Brahimi, outros que passam 24 jornadas sem um único cartão amarelo, como o Pizzi, farto de merecê-lo, sem penaltis contra esses clubes, apenas um penalti durante todo o ano. Sem isto, o que eu quero dizer, eventualmente,
facilmente o Nuno Espírito Santo seria campeão nacional terminando este ciclo de ausências de títulos. Sim, e até eventualmente com alguma folga, com alguma. Porque eu acho que a equipa margem. a determinada altura teria sentido maior confiança e Sim, iria sim, até alargar essa Eu vantagem. depois também vou tocar um bocadinho nesse aspecto daquilo que foi, digamos, a quadratura do círculo do Nuno Espírito Santo, ou seja, a dificuldade que havia neste ano, não é? Exatamente. O que é que ele também tem de bom? Fez eventualmente um trabalho de base que, a ser aprimorado, dando continuidade e maior estabilidade, num próximo ano terá algo a evoluir. Portanto, o que eu quero dizer é que já tem um trabalho de base. Se for um treinador diferente, nunca vai ter este trabalho de base. E por último, conseguiu a maior série de vitórias consecutivas no campeonato desde que fomos campeões no último ano com o Vítor Pereira. Portanto, 9 vitórias consecutivas. Há 4 anos que não conseguíamos esta série no campeonato, porque esta série tem uma derrota a meia em casa com a Juventus. Portanto, eu de prós são estes pontos. Não sei se tens mais alguma a acrescentar. Não tenho. Eu também tenho agora aqui, digamos, uma pequena lista de aspectos que eu considero negativos. Pronto, podes começar a Muito bem. Em primeiro lugar, de alguma maneira não houve um crescimento tático. Foram-se alternando sistemas, mas essa alternância de sistemas, até na filosofia do Nuno Espírito Santo, porventura significaria riqueza de opções. Mas acabou por ser baralhação, atrapalhação de conceitos, que geravam confusão e que levavam a uma fragilidade da equipa. E portanto, a equipa, havia momentos que parece que já não sabia o que fazer, não é? Eu complemento isso ao dizer, acho que houve muita rotação de jogadores e, mais grave ainda, de facto, muita rotação de sistema tático. Sim. Onde nunca se percebeu como é que o Porto jogava melhor e da maneira mais confortável. Começámos com 4-3-3 na pré-época, rapidamente se mudou para o 4-4-2 no jogo com a Roma. Também depois houve o misto do 4-1-3-2, quer dizer, experimentou-se de tudo, sistemas híbridos. E de alguma maneira, se me permites, quando até se estava, de alguma maneira, já não me lembro se era no 4-4-2, no 4-3-3 ou no tal híbrido, mas que de alguma maneira se estava a estabilizar e se estava a conseguir uma melhoria em termos de qualidade de futebol, de repente muda-se outra vez. Portanto, não havia critério. Porquê que havia a mudança? A mudança tem que fazer sentido. Claro. Não é? Claro. Pronto, o sistema taticamente achámos que de facto o Nuno Espírito Santo falhou redondamente. Sim. Depois, do meu ponto de vista também, uma má leitura, muitas vezes uma má leitura do banco. Sim. Que também é muito importante. Há jogos em que é preciso mexer e normalmente, e muitas vezes, infelizmente, também há boas decisões, como é óbvio, mas predominaram as más decisões e consequentes más opções. Inclusivamente na substituição de jogadores que normalmente eram substituições erradas, que não traziam nada de novo e de melhoria, mas pelo contrário às vezes até pioravam e de todo não eram soluções. Posso também acrescentar uma outra questão que eu acho que de alguma maneira parece uma contradição. Nós dissemos há bocadinho que o Nuno Espírito Santo fez crescer uma equipa jovem, pô-la a sentir a Porto, deu-lhe um bocadinho mais de espírito gregário, isso tudo é verdade. Mas ao mesmo tempo também acaba por haver uma má gestão motivacional do plantel. Porque houve elementos, não me passa pela cabeça. Nós até referimos muitas vezes, por exemplo, o caso do Ruben Neves, o caso do João Carlos Teixeira, que são jogadores que não é possível fazer a cabecinha desses jogadores. Não é possível fazer a cabecinha de um Brahimi há mais tempo. E de um Layun, De um Layun que o ano passado mostrou à sociedade que era um jogador à Porto. Uma época brutal. Portanto, se dissermos assim, são uns mangas. Tu ainda no outro dia disseste isso, até estávamos também, já não sei a que propósito, quer dizer, se tivéssemos um Balotelli, pronto, aí é caso perdido. É caso perdido, só joga quando lhe apetece.
Sim. Mas aqui não era Balotelli, aqui era miúdos até com Claro que com sim. sentido de responsabilidade, Claro que sim. miúdos com pés assentos no chão. Não, e repara, o mais grave disso é que tu tens o João Teixeira que fez uma pré-época espetacular. Foi a maior promessa da pré-época. Tens um Sérgio Oliveira que termina em grande época do ano passado. Tens um Rubem Neves que jogou menos do que nunca. O Rubem Neves fez menos minutos do que nunca. E já agora, Desde que é sempre que sénior, jogou, nunca comprometeu, nunca, jogou sempre bem. nunca. O próprio Laio e o Brahim, que foram casos disciplinares, portanto o Nuno também parece arranjar problemas disciplinares. Ele até pode ter razão, eu admito Sim, isso, como é óbvio, sim, claro. mas não soube motivar a tempo próprio, não é? Portanto, Sim, aí sim, concordo sim. contigo que o Nuno também falhou Depois nessa também gestão. outro aspecto que não foi realmente positivo. Nos momentos decisivos, o Nuno acabou por optar por decisões muito timoratas, muito medrosas. Não teve arrojo. Um grande clube tem que ter treinadores de arrojo, tem que ser ambicioso. Para o Nuno parecia que era mais importante não perder do que ganhar. Não é? Por vezes sentia-se um bocadinho isso. Sentimos isso, todos Sentia-se nós. isso, a equipa recuava, a equipa punha-se em posições mais defensivas, quando até estava com um jogo controlado. Isso deu-se, por exemplo, no Porto Benfica, não é? Sim, por exemplo. Aqui no Dragão, que seria um jogo decisivo, um jogo de mudança. Claro Um jogo que de sim. mudança, porque Claro que ia sim. pôr em crise também o adversário. Claro. Eh, E eu vou avançar com agora alguns contras que em termos estatísticos, são graves, são bastante graves. A começar tudo isto, irregularidade de resultados que houve, não é? Mas se formos mais concretamente, eliminação precoce da Taça de Portugal, mesmo roubado, foi um jogo mal abordado, o Brahimi não sai do banco, o Varela titular, etc. Eliminação com 0 vitórias na Taça da Liga, com um grupo constituído, vou relembrar, por Feirense, Belenenses e Moreirense, com 2 jogos em casa, 0 vitórias. Fase de grupos da Champions, sofrível, com um apuramento conseguido apenas na última jornada, num dos grupos mais acessíveis que há memória no Porto na Champions League. Clube Bruges, Copenhague e Leicester City. Se o Porto não limpa este grupo a brincar, não sei o que é que o Porto está a fazer nas Champions. 16 empates em toda a época. 16. Não. E isto vai de encontro ao que tu dizes. Parece que queremos, às vezes, temos mais medo de perder do que ganhar. Quer dizer, preocupamos mais em não perder do que em ganhar. E depois qual foi o verdadeiro problema? Uma ineficácia nunca verdadeiramente resolvida, com imensos golos falhados. O nosso processo ofensivo foi sempre mal trabalhado e foi problema constante ao longo da época. E não se viu evolução. Não se viu. E não se viu evolução. Até hoje. Não se viu evolução. Passando para uma outra questão, já mais já agora, desculpa-me, deixa-me só Sim, complementar isto. Sim, claro que sim. Que poderia ter sido falhado com uma contratação de um avançado que o Nuno escolheu, que foi o de Poitre, mas alguém me explique o que é que aconteceu com o de Poitre. Eu acho que, pelos vistos, ele até fez agora uma declaração que acho que nem teve explicações do próprio Nuno Espírito Santo, quer dizer, sendo a aposta dele, também falhou aqui novamente a gerir, não é? Claramente. Agora, um outro aspecto que já não tem tanto a ver com a questão de treinar, com a questão tática, com a questão técnica, tem a ver um bocadinho também com o seu perfil como pessoa. Naturalmente, cada pessoa é o que é e há que respeitar isso. E o Nuno é uma pessoa correta e uma pessoa civilizada, educada, isso está fora de questão. Mas teve muitas vezes um discurso politicamente correto. Quer dizer, parece que estava mais preocupado em não melindrar ninguém e em preparar um possível futuro. Sim. Do que propriamente também isso não é a pôr-se ao lado do seu plantel. Exatamente. Que tinha E do seu clube, que tinha todas as razões. Não tinha que ser um Barrabás. Mas tinha que ser mais veemente, por vezes, nos seus protestos. Claro. Viu-se isso até nos adversários, que foram tão beneficiados e em poucos momentos em que foram prejudicados, vieram Deus-me livre. O que eles não disseram, não é? E culminou com a parabenização ao campeão. Não é? Ao campeão, portanto, exatamente. como é que é possível? Exatamente. E Concordo, portanto, e de alguma maneira não se potenciou uma revolta que também ia ser útil aos jogadores, porque os jogadores iam jogar com mais adrenalina, iam jogar não soube tirar partido disso. Não, e depois, para colmatar, aposta excessiva em jogadores que se viam que não iam render. Início da época, caso de Adriano Lopes, que demorou para aí 10 jogos a tirá-lo da equipa, e o Herrera, que foi o caso mais paradigmático disso, que demorou muito a sair da equipa. E isso foi até penoso para o próprio jogador. Exatamente. Em termos ofensivos, novamente, em melhoria, diz-me um jogador que evoluiu.
Em termos ofensivos. Em termos defensivos, eu acho que evoluíram todos. Em termos ofensivos, nenhum. Eu acho que o próprio André Silva, que começa muito bem a época, foi sempre a descer. O Soares foi sempre a descer. Começou excelente, mas foi sempre a descer, se a gente pensar nisso. Sim. E depois, para mim, a coisa mais grave mesmo do Nuno Espírito Santo. Sabes, o Porto este ano, em toda a temporada, em todos os jogos que fez, tem 55% de vitórias. O Porto praticamente vai para um jogo e tanto ganha como não ganha. 55% de vitórias. Quase um 50-50, não é? Nós fazemos estatísticas desde a segunda época do José Ferreira, ao comando do Porto. E esta é a percentagem de vitórias mais baixa de sempre, desde que eu faço isso. O que faz do Nuno o pior treinador em resultados, possivelmente, do século XXI. Em resultados concretos. E apesar, não me parece que o Porto esteve nesta luta até ao fim, não é? Mas o facto é que o ano passado foi uma época miserável. Acho que toda a gente se calhar considera pior do que esta. O Porto teve 62% de vitórias. Na época do Paulo Fonseca, que foi das piores, e depois do Luís Castro, o Porto teve 57%. Esta conseguiu ser pior. Portanto, o Porto venceu outra. O Porto ainda venceu menos no campeonato do que o ano passado. O ano passado o Porto tem 23 vitórias. Este ano tivemos 22. Fizemos apenas mais 3 pontos que o ano passado. Foi um clube de empatas, infelizmente. O que é que o Porto evoluiu de um ano para o outro? Espera-se melhoria. O que eu pergunto é, espera-se melhoria? O Nuno Espírito Santo vai melhorar isto? Não me parece. Eu só tenho mesmo uma palavra final que esta. Naturalmente que não vamos escamotear a trapaça ou a treta que foi este campeonato, mas não se conseguiu ver como joga o Futebol do Porto. No final da época, o nível exibicional da equipa alternava entre o razoável e o sofrível. Portanto, raramente se jogou bem. É certo que o Nuno teve um desafio tremendo, tinha um desafio tremendo. O Porto estava obrigado a ganhar uma competição. E ao mesmo tempo, ele queria... Isto era quase a tal quadratura do círculo que eu há bocadinho falava. Ou seja, era preciso fazer crescer uma equipa que, de alguma maneira, imatura por ser predominantemente jovem e, ao mesmo tempo, obrigá-la a ganhar títulos. Mas os títulos não se ganharam. Podia-se ver, mas pelo menos tivemos o crescimento da equipa que vai levar inevitavelmente aos títulos. E nós até perdoaríamos e até diríamos assim, não. Vamos dar mais o benefício da dúvida mais uma vez ao Nuno Espírito Santo. Ele tem que continuar este trabalho. Como de certa forma se deu ao Lopetegui, não é? Que o Porto acaba ali o ano um bocadinho mal, mas apesar de tudo, mais próximo. Não é? De alguma maneira, aquela que seria a força do Nuno Espírito Santo acabou por ser a sua fraqueza. Foi pôr uma equipa com uma grande força mental. O Porto acabou sem força mental. É verdade. Teve ali momentos em que de facto se viu a tal coesão de grupo, mas acabou a descer. Eu acho que isso também foi uma época mentalmente esgotante, mesmo para nós adeptos, porque o Porto ganha um elan muito grande com aquelas 9 vitórias. Sim. E estávamos na esperança, sempre atrás. E no jogo que podíamos passar, no Setúbal em casa, falhámos. Portanto, a equipa foi um stress mental, aquilo abanou completamente também. Sem dúvida. E isso também. Também o Porto não foi feliz, também acho que podemos dizer isso, não é? O Porto não foi feliz. Isso também, sem dúvida. Mas pronto, para ser treinador do Porto tem que de facto ser muito bom tecnicamente e taticamente, e acho que o Nuno infelizmente aí não provou muito, e também tem que ser o tal treinador a Porto, saber o que é ser Porto, mesmo que não seja portista, mesmo que não seja portista, pelo que eu sei o Mourinho não é portista. Exatamente. Ele até se diz adepto do Setúbal, não é? Mas pronto, não interessa qual é o seu clube, mas foi um treinador a Porto. O Arthur Jorge, que era conhecido por ser benfiquista, pronto, e foi um treinador a Porto, mas de facto o Nuno Espírito Santo também, mesmo esse lado, digamos, de puxar pela equipa, o lado mental de pôr ali uma equipa forte, também que seria o seu lado forte, também fracassou. Portanto, conclusão, não queremos o Nuno Espírito Santo para o ano. Se a decisão passasse por nós, acho que não estão criadas condições, mas desejamos toda a felicidade. Sem dúvida. Porque o Nuno é um homem correto, é um portista e faz parte da nossa história e da nossa boa história. Posto isto, eu vou avançar aqui com perfis adequados. Tu já lançaste aí os pontos que a gente considera de facto o treinador ideal para o Porto, não é? Que acho que isto todos os esportistas sabem, não é? Acho que a gente não vale a pena estar a dizer que tem que ser uma pessoa com raça. Eu divido isto um bocado eu divido isto em duas pessoas. Há duas pessoas que eu gostaria de ver como próximo treinador do Porto.
e divido isto em portistas e não portistas. Portanto, eu vou avançar um portista e um não portista. Em termos de não portistas, eu escolhi o Marco Silva. O Marco Silva, para mim, já teria sido a escolha óbvia no ano do Paulo Fonseca. Eu nunca teria ido buscar o Paulo Fonseca, sinceramente. Acho que, acredito que seja um bom treinador. Está a fazer um bom trabalho desde que saiu do Porto. Na altura, se calhar, veio cedo demais. Mas acho que não tem o perfil guerrilheiro também que o Porto precisa. Acho que o Marco Silva tem claramente esse perfil. É um homem inteligentíssimo, taticamente brilhante. Acho que dispensa apresentações. Fez um trabalho excelente no Hull City. Infelizmente, não nos salvou de terceira divisão. Acho que o Marco Silva era uma excelente escolha. Em termos de portistas, eu gostava de ver o Pedro Emanuel. As equipas do Pedro, as pessoas, se calhar, começam logo, pá, Pedro Emanuel, o gajo, se calhar é outro Nuno Espírito Santo, é um treinador para equipas pequenas. Eu acho que é bastante diferente do Nuno Espírito Santo, por vários motivos. O Pedro Emanuel foi capitão titular do Futebol Clube do Porto, que faz toda a diferença. O Nuno foi sempre um homem de banco. Não estou aqui a menosprezar, estou a dizer que é diferente. Claro. O Jorge Costa, numa entrevista ao Porto Canal recentemente, fala disso mesmo. É diferente, dá-se um exemplo, é um líder, é um homem que conquistou, é o olhar de um título internacional, da taça intercontinental. Portanto, acho que nesse aspecto é um líder diferente. E depois, taticamente, que de facto é um problema e que o Porto tem que o resolver, porque o Porto este ano falhou sobretudo nisso. As equipas do Pedro Emanuel jogam bem. Eu quero recordar que o Pedro Emanuel já conquistou a Taça de Portugal com a Académica, que só está na segunda divisão neste momento. Salvou o Arouca de descer divisão, que este ano desceu, como sabemos, infelizmente. E o Estoril este ano, eu peço-vos para vocês... estava condenado. Eu peço-vos para vocês verem o Estoril a jogar antes e depois do Pedro Emanuel. Vejam a personalidade com que o Estoril vai à luz das duas vezes que lá foi. Só não ganha os 2 jogos por manifesta falta de azar. Portanto, eu acho que é um treinador mentalmente muito forte e com um discurso e uma comunicação muito mais diretas, muito mais agressivas, muito mais fortes que o Nuno Espírito Santo. Basta ver ele a falar calmo numa flash interview, é 1000 vezes mais agressivo que o Nuno Espírito Santo. No bom sentido. No bom sentido, claro. No bom sentido. E até o olhar dele é um olhar a Porto. Que faz toda a diferença. Portanto, eu, tanto um como o outro, acho que o Porto estaria muito bem servido e seria, tanto o Marco Silva como o Pedro Emanuel, acho que seriam 2 treinadores que poderiam levar o Porto à ribalta de novo. Independentemente de quem venha, para concluir. Eu acho que nós não podemos apostar em alguém que não conheça, pelo menos em alguém que não conheça bem o nosso futebol. Um desconhecido, como por exemplo foi o Lopetegui, que até foi dos treinadores que teve melhores resultados, mas que nunca foi bem sucedido, não conhece a casa. Eu acho que tem de ser alguém que conheça bem e de preferência, claro, portista, como é óbvio, não é? Obviamente que se me disserem que vem o Simeone, ou o Klopp, ou um Pep Guardiola, esses naturalmente que eram bem-vindos, mas eu estou a falar de treinadores menos cotados e mais realistas para o Porto. Também há a dimensão das possibilidades do Porto, naturalmente. Exatamente. Sim, estou inteiramente de acordo. Acho que são duas figuras, dois treinadores com imensas capacidades, com uma capacidade de crescimento enorme, jovens também. Ambiciosos. Eu neste bocadinho do Pedro Emanuel, eu vi um crescimento fantástico. Ele já era bom, mas agora está muito melhor ainda. E, para recordar, o Pedro Emanuel esteve na equipa técnica da última conquista europeia na Liga Europa. Ele também era um dos adjuntos, a par do Vítor Pereira, do André Vilas-Boas. Que grande trio, não é? Na altura. Exatamente. Aquela motivação não faltava. Não faltava. Pronto, está assim concluído este vídeo. Foi aqui um pequeno balanço sobre o treinador. Iremos continuar a fazer este tipo de conteúdos. Gostaríamos de ouvir a vossa opinião também. Comentem connosco o que é que acham, gostam deste tipo de perfil. Avancem também connosco. Temos curiosidade em saber o que é que os adeptos do Porto também procuram neste momento e acham que vai ajudar o Porto a voltar aos títulos. E façam gosto, partilhem. Se gostaram deste vídeo, partilhem, é mesmo importante que o façam para nós. Subscrevam também o canal, partilhem com os vossos amigos, visitem-nos no Facebook. É importante que este movimento de portistas de facto se fortaleça cada vez mais e também tenha até alguma pressão junto de quem decide, causa alguma pressão. Isso também é importante, pressão no bom sentido, no sentido de que há uma massa crítica, uma massa apaixonada pelo Porto que quer o melhor para o seu clube. E uma voz autêntica, que é o que nós queremos ser. Portanto, queremos crescer a nossa comunidade e que todos vocês contribuam. Portanto, obrigado por estarem connosco e até ao próximo vídeo. Até ao próximo.